tem fases, tem estágios em que o alcoolista ele não quer parar de beber, ou ele ainda não quer muito, não está dedicado, não está comprometido a parar de beber. Então, se o alcoolista está num estágio da mudança inicial, quer dizer o quê? Ele não quer ainda mudança, ele ainda não está comprometido com parar de beber, você mudar de cidade pode ser um grande problema. Por quê? Porque a gente não começa a consertar uma casa pelo telhado. Porque o caminho para fazer quem você ama parar de beber pode parecer contraintuitivo, mas ele não é você tirar a pessoa do contexto dela imediatamente. Não é você afastar os amigos, não é você tirar a pessoa da cidade, que vai ser a melhor escolha no começo. Porque se você fizer isso antes dela ter comprometimento em parar de beber, além disso não ser uma coisa que veio dela, corre o risco disso virar um atrito desnecessário entre vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e esse vídeo de hoje que você está vendo agora é um vídeo do quadro Pergunta pro Vitor. É um tipo de live que eu faço no meu Instagram, com transmissão simultânea para o YouTube, em que eu respondo perguntas ao vivo da minha audiência. Então, se você gostaria de que alguém que você ama parasse de beber, se você quer fazer quem você ama parar de beber, sem deixar de cuidar de si, e se você quiser fazer perguntas para mim, você pode me acompanhar no meu Instagram, @VitorBlasius, ou no meu canal do YouTube. E quem está assistindo isso agora no ao vivo, né? Talvez se você está vendo isso no gravado, você tem que me acompanhar um dia em que essa live está acontecendo. Atualmente elas acontecem nas sextas-feiras, às 15 horas da tarde, com as exceções, né? Hoje foi um pouco mais tarde, por exemplo, mas na maior parte das vezes, sextas-feiras, às 15 horas, horário de Brasília, em que você pode acompanhar ao vivo para fazer suas perguntas diretamente para mim. Então agora, você que está me assistindo ao vivo aqui pelo Instagram e pelo YouTube, já clica no gostei, já manda o aviãozinho aqui, já compartilha com outras pessoas, aperta no coraçãozinho aqui e para que outras pessoas sejam notificadas, e você também pode mandar suas perguntas aqui para mim. Clica na interrogação ou aqui no chat do YouTube e aí eu já vou respondendo a sua pergunta agora ao vivo e a cores, tá bom? Já me avisa se você está me acompanhando, você que está me assistindo aqui ao vivo ou no gravado também, conta para mim nos comentários. Se você está começando a me acompanhar agora, coloca aqui hashtag novato ou novata. E se você já me acompanha há mais tempo, coloca para mim hashtag veterano ou veterana. E se você é aluno ACA ou aluna ACA, coloca para mim também, que eu gosto de saber, né? E fala também de que cidade você é. E agora também mande sua pergunta, tá bom? Tem uma pergunta aqui, então vamos lá. A pergunta é a seguinte: Vitor, quando ele não está na minha cidade, ele não bebe. Quando ele não está na minha cidade, ele não bebe. Mas quando volta, bebe. Será que mudar ajudaria? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Quando ele não está na minha cidade, ele não bebe. Mas quando ele volta, talvez para outra cidade, ele bebe. Será que mudar para a minha cidade, na cidade em que ele não bebe, ajudaria? E aí eu vou te dizer, depende. Depende muito. Essa pergunta é comum, né? Vou colocar em outras palavras, talvez muita gente vá se identificar também com essa dúvida. Vitor, a pessoa que eu amo, a pessoa que eu quero ajudar, ela não bebe em determinada cidade, mas ela bebe mais em outra. Será que vale a pena a gente se mudar ou procurar se mudar para que ele pare de beber? E a resposta completa para isso é depende. Se a pessoa que você ama, ela não quer parar de beber ainda, então deixa eu te explicar com calma, né? Se você é novato ou novata, perceba que existe, né, ao longo do tempo, você vai acompanhando, você vai aprendendo, existem estágios de mudança. Então tem fases, tem estágios em que o alcoolista ele não quer parar de beber, ou ele ainda não quer muito, não está dedicado, não está comprometido a parar de beber, tá? Isso é assunto para outra live, mas só para você começar a entender. Então, se o alcoolista está num estágio da mudança inicial, quer dizer o quê? Ele não quer ainda mudança, ele ainda não está comprometido com parar de beber, você mudar de cidade ou movimentar as coisas para mudar de cidade pode ser um grande tiro no pé. Pode ser um grande problema. Por quê? Porque a gente não começa a consertar uma casa pelo telhado. Porque o caminho para fazer quem você ama parar de beber pode parecer contraintuitivo,
mas ele não é você tirar a pessoa do contexto dela imediatamente. Não é você afastar os amigos, não é você tirar a pessoa da cidade, que vai ser a melhor escolha no começo. Porque se você fizer isso antes dela ter comprometimento em parar de beber, além disso não ser uma coisa que veio dela, corre o risco disso virar um atrito desnecessário entre vocês. Mas mudar de cidade pode ser bom. Mas quando então, Vitor? Quando a pessoa está num estágio mais de ação, mais comprometida com a mudança, né? Eu tenho uma aluna que o esposo tem um problema de alcoolismo muito grave. E aí, na cidade que eles estavam, era muito difícil para ele ficar sem beber. No começo ele não queria parar de beber, então essa ideia de mudar de cidade nem surgiu. Mas conforme ele foi evoluindo e agora já quer parar de beber, através da mudança dela, né? Ela mudou o jeito de lidar com ele e ele passou a querer parar de beber. Aí sim ele próprio começou, até junto com ela, mas mais ele ainda, a conversar sobre o que ele precisava para continuar sóbrio por mais tempo. Por ser um alcoolismo grave, estava sendo muito difícil para ele ficar sem beber. E aí veio dele até a ideia, olha, eu acho que aqui não vai rolar. Eu acho que eu preciso me mudar, eu acho que eu preciso fazer algo diferente, porque eu preciso parar de beber e aqui está ficando muito difícil. Então eles tiveram até um plano de mudar, talvez por um tempo, talvez por um tempo mais longo, mas para que ele pudesse fortalecer a sobriedade dele. Aí sim, aí é um contexto que vale a pena, mas é porque já construiu uma sobriedade antes, dentro desse relacionamento, já construiu essa iniciativa que começou que começou com ela, mas que já começou a acender esse fogo da mudança dentro dele. E aí ele já com esse comprometimento dentro dele, aí mudar de cidade faz sentido. Antes disso, acaba dando mais trabalho. E não é o externo, tá? O externo, ele às vezes pode dar vantagem, por quê? Porque a cidade que a pessoa mora, às vezes, e pode ser cidade, pode ser dia da semana, pode ser gatilho. O que é um gatilho? Gatilho é uma situação, uma circunstância, um ambiente em que não beber é mais difícil. Então a pessoa, enquanto ainda está inicial esse projeto dela de parar de beber, se afastar de gatilhos pode colaborar, pode ser útil. Mas vou te falar, nem sempre é necessário, né? Nem sempre é necessário, porque tem alunas minhas que o esposo parou de beber, né? E já está mais de um ano sem beber. Por exemplo, a Sônia, né? Que eu falei com ela esse mês ainda, ela mandou depoimento para mim, setembro, tá? Setembro agora de 2021. E aí o marido dela, ele bebia todos os dias, ele inclusive não ajudava com as contas da casa, porque o alcoolismo dele estava muito grave, ele acabava gastando tudo no bar e era complicado. E aí o que acontece? Ela começou a mudar, começou a fazer a mudança nela, e aí ele parou de beber, e ele inclusive está um ano sem beber. Ele assume, comprometimento próprio dele agora, não querer beber mais, assumir a sobriedade dele. E ele inclusive é muito amigo do dono do bar. E ele visita às vezes o dono do bar sem beber. Certo? E isso não tem sido um problema, porque ele já está numa parte mais sólida da sobriedade. E aí então isso é possível, né? É possível, porque a ideia é justamente a pessoa conseguir ter um repertório de vida sem beber, não sempre só fugindo das coisas. Fugir das coisas é bom no começo, mas mais por vontade do outro. Você que quer fazer quem você é parar de beber, o seu papel não é tirar o álcool contra a vontade dele. É, através da sua mudança, gerar interesse e comprometimento no outro. E aí sim você vai colher um caminho melhor. Tá? Aí sim vai ser mais sólido o seu processo. Aí você vai sofrer menos, vai ser mais rápido e tudo mais. Vamos ver. Ficou claro essa de mudar de cidade? Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Vitor, meu alcoolista não pode ter cartão de crédito, pois não tem controle. Ele já teve 3 vezes e se enrolou. Tudo demorou muito a limpar o nome. Agora é a 4ª vez. Estou preocupada. Tá. E a pergunta: devo falar com ele que estou preocupada em ele sujar o nome ou não? É uma pergunta um pouco mais avançada. Eu vou tentar dar uma resposta que as pessoas possam entender. Vamos lá. Então, olha só, a pergunta dela é a seguinte: Vitor,
o meu marido tem problemas com cartão de crédito e ele tá para se enrolar mais uma vez. Já se enrolou, já ficou com o nome sujo. E agora ele tá se enrolando de novo. Ela tá perguntando: devo falar para ele que eu tô preocupada em ele sujar o nome ou não? Então, antes, né? E quem é meu aluno ACA tem 2 vezes essa obrigação de pensar dessa forma, tá? Porque você tem ferramentas, né? Então você pode pensar dessa forma. Você tem mais condições, né? De quem não é, então você precisa pensar dessa forma. Antes de pensar no o que eu vou fazer, é importante você pensar no porquê que eu vou fazer. Porque tendo como objetivo que ele pare de beber, que ele tenha comprometimento, interesse e comprometimento na mudança, aí a gente olha por esse aspecto. E aí vai pensar assim: Vitor, estou preocupada que ele vai sujar o nome. Tá, faz sentido. É chato, né? Desagradável. Sujar o nome é ruim, né? Desagradável é uma coisa que, né? É um problema. E quando a gente ama alguém, a gente não quer ver uma pessoa numa situação ruim, né? Por exemplo, com o nome sujo. E aí pode vir essa vontade, esse desejo de falar para ele: olha, estou preocupada que você vai sujar o nome. Mas vamos pensar, que tipo de efeito isso pode gerar no outro? Que tipo de efeito pode gerar no alcoolista? Eu, nesse momento, não vejo uma forma de isso ser uma coisa muito positiva. Sabe por quê? Porque no meu entendimento, é algo meio óbvio. Ah, poxa, eu não quero que você suje o nome. Eu falo: tá bom, eu não vou sujar meu nome. Ele pode dizer isso ou por achar que não vai sujar o nome, ou porque ele não quer que você incomode ele, não quer que você encha o saco dele, porque ele não está conseguindo lidar com as coisas a ponto de conseguir controlar o dinheiro, e aí ele pode se defender de você. Então você falar que está preocupado em ele sujar o nome é um problema, até porque a preocupação em ele sujar o nome dele precisa ser mais dele do que tua. Mas Vitor, como é que ele vai se preocupar mais do que eu? Porque eu estou muito preocupada que ele vai sujar o nome. E você está me dizendo que ele tem que se preocupar mais que eu? Exato. E mesmo que você se preocupe mais que ele, você precisa parecer menos preocupada do que ele. Tá entendendo? Se você quer ajudar alguém a mudar, uma das melhores formas é você agir de formas que ela pense que a ideia foi dela. Porque é bonito, né, o mérito da mudança. Então, compete por isso. Então, é legal que ele pense que foi interesse, que foi ideia dele parar de beber. Porque senão, se você sempre se falar das preocupações, dos medos que você tem o tempo todo, você tende a criar uma dinâmica em que você infantiliza ele. Você: eu tô preocupada que você vai ficar com o nome sujo de novo. Tá, e daí? O que você vai ajudar? O que ajuda esse comentário? O que você ajuda falando isso? Você quer jogar na cara? Você quer humilhar? Você está fazendo uma previsão, já está dizendo: vai dar tudo errado, hein? Não vejo como isso pode ser muito interessante. Agora, o que você pode fazer? Existem várias coisas, né? Tanto que eu falei que alunos do curso ACA têm o dobro da obrigação de entender melhor as estratégias, porque existem várias estratégias por trás de fazer quem ama parar de beber. Né? E eu ensino cada uma delas em detalhe no curso ACA. E uma delas, né, faz parte do método, entre outras, não é única exclusivamente, mas uma delas é que ele possa colher certas consequências naturais negativas do comportamento de beber. Por exemplo, ele bebe, sujou o nome, gastou todo o dinheiro. Sujar o nome é uma consequência relacionada a beber. Né? Então, que suje o nome. Vitor, mas é ruim sujar o nome. Mas tem coisa que é pior. Se você quer evitar coisa pior, às vezes é bom você tolerar coisas menores. Mas, Vitor, eu não quero viver com o meu nome sujo, então não viva com o seu nome sujo. E busque depender menos dele. Ah, Vitor, eu dependo totalmente financeiramente dele, isso aí vai trazer problemas para nossa casa. Mais um motivo para você agir com estratégia. Situações desesperadoras precisam de medidas estratégicas, não de desespero. Senão você vai colocar os pés pelas mãos. Porque a sua preocupação é problema seu. Se você quer que ele veja isso como um problema dele, esse tem que ser o foco. Como é que eu posso fazer ele pensar que isso é um problema dele? Porque só a minha cobrança é um problema meu. A minha preocupação é um problema meu. A sua é um problema seu. Mas a ideia é fazer com que ele perceba isso como um problema dele. E às vezes deixar o nome sujar pode ser uma das formas entre várias outras. Né? Faz sentido? Porque senão, ainda mais, porque a autoestima do alcoolista, quero que você perceba uma coisa. A autoestima do alcoolista, em geral, ela é baixa. E às vezes ele não aparenta. Às vezes ele não aparenta.
Por quê? Quanto mais uma pessoa está com a autoestima baixa, está se sentindo errada, humilhada, incapaz, impotente, muitas vezes ela tende a bloquear esses sentimentos, esconder isso. E aí, se você sempre tiver essa postura de falar do quanto você acha que o que ele faz está errado, de criticar e tentar, querendo proteger, no fundo, criticando, dizendo, não, porque seu nome vai sujar de novo. É como se você estivesse dizendo, você é um idiota. Ou, nossa, como você é um imprestável. Isso pode ser ouvido dessa forma. E aí o desejo e a motivação e a força de vontade para mudar vão diminuindo pela tensão que vai criando, pelo ataque à autoestima, né? Então, cuida com isso, para não atacar a autoestima dele, porque pensa só, se fosse você, uma pessoa que está perdendo o controle das coisas, está fazendo tudo errado, você até sabe, lá no fundo você até sabe, você não é bobo. O alcoolista não é bobo. Não é uma doença de, virou imbecil. Não é que virou imbecil. Ele se perde em certas coisas que são difíceis de olhar, se perdeu, né? Pô, vou olhar para eu ter perdido o controle do dinheiro pela 4ª vez. Pô, é uma coisa humilhante. É natural a pessoa se defender disso. Se você simplesmente ficar dizendo, olha, então vai lá, para de fazer isso, simplesmente, não cuida do seu cartão, é uma coisa que tende a gerar muito atrito. Muito mais atrito para a autoestima e pouco espaço para refletir. Você pode mudar, por exemplo, um exemplo, vou dar outro exemplo então, de que você pode fazer nessa situação. Você pode se questionar, olha, como é que tem sido as coisas? Dependendo de como foram as finanças da sua casa, de conversar sobre as finanças. É um assunto possível para um casal, das finanças. Tá bem, tá mal, você é acostumado a falar sobre isso? Porque dinheiro não sobra para ninguém. Ou ele está sendo investido ou não, ou está jogando fora, né? Então, dá para falar sobre isso. Como é que você está enxergando? De repente ele está preocupado ou não. E aí você vai sentindo o terreno. E a partir de entender mais como é que é a cabeça dele, você tem mais espaço para fazer outras abordagens. Ele gosta de comprar cerveja com o cartão. Então, pelo amor de Deus, que suje esse nome. Que suja o nome, você tem que parar de ter medo da dor de quem você ama. Você tem que ter medo do prejuízo de quem você ama. Você tem que ter medo da doença de quem você ama. Você tem que ter medo da morte de quem você ama. Mas não da dor. Porque a dor, de forma calculada, claro, se você ama alguém, você não vai fazer ela sofrer ativamente, mas quem ama, uma forma de amar é você tolerar que o outro também sinta certas coisas. Não é tudo, não é que você quer que o outro se ferre, é o oposto disso. Mas é você tolerar a sua ansiedade para acompanhar um pouco a resistência, para que ele possa sentir que, ele vai tendo uma resposta do ambiente, que é não fatal. Não é fatal o teu nome sujo. Que vai mostrando para ele que esse descontrole custa. Esse descontrole custa a liberdade. Esse descontrole custa a paz. E não é você que é inimiga. Porque tem muito familiar de alcoolista que coloca os pés pelas mãos dessa forma. E se você faz isso, você tem que parar hoje. Que é o seguinte. Você já assistiu aquele filme Os 300 de Esparta? É um filme um pouco antigo, mas esse filme... se eu não me engano, posso estar enganado, mas é o conceito que importa. Chega um cara lá pro rei, pro imperador lá, e ele conta uma notícia ruim pro imperador, né? E aí o imperador vai lá e dá um chute no peito dele e joga ele dentro do poço. E ele ainda grita, "This is Sparta!" E pau! Até uma cena famosa, né? Dá um chute e mata o mensageiro. Isso nessa história existe um simbolismo muito importante, que pode te ajudar a entender sobre como fazer quem você ama parar de beber. Ou qualquer relação da sua vida. Que é o seguinte, as pessoas odeiam o mensageiro de notícias ruins. Odeiam os mensageiros de notícias ruins. Para você ouvir uma mensagem de alguém que vai dizer que você está fazendo algo errado, que não vai dar certo aquilo que ela quer, você tem que estar muito afinado com essa pessoa, ela tem que estar muito confiando em você, tem que estar um clima muito positivo. Senão, as chances são de que ele feche os ouvidos para você e comece a tentar defender a autoestima dele. Por quê? As pessoas se fecham os ouvidos para um mau mensageiro. Então, as mensagens ruins, as mensagens desagradáveis, você tem que dar com estratégia. Você tem que dar com inteligência.
Um exemplo é, o nome dele vai sujar. Chato, poxa, mas... E não foi nem você que deu a mensagem, mas você deixou acontecer, né? Você não impediu. Você também não vai impedir falando pra ele da sua preocupação. Não vai impedir. Vai impedir? Não vai impedir, eu acho que não. Ele não imagina, não, agora que a minha esposa está preocupada, eu vou parar. Sua preocupação é problema seu. E a sua vida vai mudar. Você vai conseguir fazer que você parar de beber muito mais rápido quando você começar a assumir responsabilidade, dói essa, né? Pelo seu sentimento. E administrar ele de forma inteligente para gerar as mudanças que você quer no ambiente. Faz sentido? Eu tô ficando louco? Hein? Que mais? Beleza, olha só, a galera do YouTube também. Que mais? Vamos ver aqui o pessoal do YouTube. Tem várias perguntas. Calma aí, gente. Deixa eu me achar aqui, tá? Já vou responder. Tem várias aqui. Deixa eu encontrar uma. Olha só. Tem uma aqui que é o seguinte. Olha só. Essa aqui. Olha só. É uma do YouTube aqui. Olha, Vitor. O alcoolista que eu amo, ele fica chantageando para eu comprar bebida alcoólica para ele. E eu acabo levando alguma dose para ele tomar, para evitar que ele vá comprar ele mesmo. Pois se ele for comprar, vai ser pior, Vitor, porque ele tem problema de saúde, então que ele tem que controlar esse problema de saúde. Então, Vitor, olha só a pergunta dela. Ele fica me chantageando para eu comprar para ele e eu vou porque eu acredito que, Vitor, se eu comprar para ele é melhor do que ele comprar. Porque se ele comprar, talvez ele vai comprar mais. Aí eu vou te dar uma resposta para isso aí. Eu não acredito, acho assim, vou ser bem direto, tá? Nesse ponto. É muito ruim você comprar bebida para ele. Não importa o cenário, é muito ruim você comprar bebida para ele, você ceder a chantagens. Ainda mais você está me dizendo, Vitor, eu acho que é melhor, porque ele se controla mais. Só que, se você vai lá e compra para ele, ele se controla mais, você dá a falsa impressão de que ele se controla. Isso é mentira, porque você vira uma muleta na hora errada. Você vira uma muleta que evita que ele perceba que ele não tem controle. E mais que isso, você compactua com algo que não dá para compactuar. Se você quer ser uma pessoa honesta, você não pode participar de um sequestro, né? Se você conhece alguém na sua comunidade e a pessoa avisa que sequestrou o filho de outra pessoa e você participa disso, não, você só, de repente não contou para a polícia que o filho foi sequestrado. Você também tá cometendo esse crime. Você tá entendendo? O que eu quero dizer? Você, conforme aquilo que você faz, você está escolhendo um lado. E se você compactua com ele beber, você perde a moral de falar qualquer coisa. Você perde a moral de mexer no resto. Você perde a moral, porque você pode até... Mas, Vitor, como é que eu não vou comprar se ele tá doente, ele tá com saúde abalada? Como é que eu não vou comprar? Eu vou te dizer o seguinte. Quem pensa isso, tem dois erros muito graves. O primeiro erro é você não acreditar que você pode fazer melhor que isso. Isso é péssimo. Porque se você não acredita que você pode fazer melhor que isso, você não vai nem tentar. Aí você vai parar com uma estratégia terrível. E a segunda é você não achar que ele pode mais que isso. É como se você assinasse um atestado que dissesse o seguinte: eu acredito que você só vai até aí, que você é um bobão e que você não vai conseguir mais do que isso. Então eu vou lá e compro uma porque eu te acho um idiota, um coitado, e eu não acredito em você, então eu vou fazer isso aí porque eu acho que isso é o máximo que eu e que você conseguimos fazer. Você se nivela por baixo. Enquanto você se nivelar e nivelar ele por baixo, vai tudo ser mais difícil para você. Você tem que passar a acreditar. Porque daí quando você acredita que você pode mais e que o outro pode mais também, você começa a buscar fazer mais bem feito a sua parte. Se você fizer a sua parte mais bem feita, pode ter certeza que isso vai ter um impacto melhor nele. Tá? Enquanto você admitir que isso é o melhor que dá, isso é o melhor que você vai ter. Mas está longe de ser bom isso aí. Tá péssimo, tá horrível, tá horroroso. Pelo amor de Deus! Tá bom?
Vamos ver. Ela está perguntando o seguinte: Vitor, como lidar com a recaída? Isso é um assunto, porque lidar com a recaída é lidar com o processo de fazer quem ama parar de beber. Tanto que no curso ACA, essa é uma aula que está bem lá na frente, porque tudo que você vai aprendendo antes disso vai te ajudando com a recaída. Mas é o seguinte, ela fala o seguinte, ele retomou a autonomia e não aceita interferências. Eu não sei que tipo de interferências é essa que você estava fazendo. Soa que você construiu uma casa de palha de alguma forma. Interferências? O que é uma interferência? Aí acontece o seguinte, depois que ele ficou sóbrio, ele acha que eu contei para todas as pessoas que ele era alcoólatra. Boa! Ó, perceba uma coisa. Como lidar com a recaída é um tema amplo, tá? Tanto que são várias horas de aula até conseguir chegar nisso e mais horas de aula para masterizar isso, para você entender isso mais profundamente e conseguir ter muito mais resultado nisso. Mas agora a gente consegue pegar uma parte importante que você colocou aqui, que é o seguinte. Vitor, depois que ele ficou sóbrio, ele acha que eu contei para todas as pessoas que ele era alcoólatra. Vem cá, ó, segredo para você. Eu não acho errado você contar para todo mundo. Claro, você não conta para todo mundo num sentido assim de expor a pessoa, num sentido íntimo. Você não precisa colocar no jornal que você acredita que ele tinha um problema com álcool, que ele tem um problema com álcool. Mas eu acredito que vale a pena você contar para todo mundo que tem condições de contar. Porque se eu não compactuo com algo, eu não seguro o segredo, eu não minimizo o impacto, eu não compactuo com isso. Você tem um problema com álcool, eu acho isso um problema, eu não vou esconder isso do mundo. Eu não vou esconder para que as pessoas não pensem coisas de você, mas é o que você faz. Como você tá. E aí, se você esconde de todo mundo que ele tem um problema com álcool, o que acontece? Você está compactuando com uma coisa que só vai dar margem para ele beber mais. Então, você está preocupada que ele acha que você contou para todas as pessoas que ele era alcoólatra? É um problema que mostra que tem coisas na base que precisam ser ajustadas. Qual o problema? Acho que precisa ficar claro para ele que você não compactua com isso e que você não tem problema, para ele saber o que esperar de você. Eu não acho que você deve sair fofocando, mas eu acho que ele deve saber o que esperar de você e saber que você não vai compactuar com o alcoolismo. Fala, meu amigo, se eu contei para as pessoas um problema que eu estou passando, um problema sério, eu não vou ficar sozinha, sem pedir apoio, sem pedir ajuda, eu não vou varrer para baixo do tapete uma coisa desse tamanho. Eu quero que você saiba que eu não guardo segredo de coisas que eu não compactuo. Eu sei que para você, ó, até uma dica de como falar isso. Eu sei que para você isso não é problema nenhum, que você acha que você bebe controlado. Nós enxergamos isso de uma forma diferente. Eu tenho medo, eu fico preocupada. Você acha que não tem problema nenhum. Em algum momento você achou que tinha, tanto que você parou, mas agora você mudou de ideia. Mas eu, nem antes e nem agora, concordo. Perceba a sutil diferença, mas que é muito importante. Eu não estou dizendo que ele é que ele não é nada, que ele é um tongo, que ele é um bobão. Mas eu estou falando, olha, eu tenho medo. Eu me preocupo. A minha preocupação é problema meu, mas eu me preocupo. E você é adulto e lida com as coisas como um adulto, né? Você tem direito, né? Eu não posso te amarrar. Então você vive a sua vida fazendo certas escolhas, né? Eu não posso controlar todas as coisas. Agora, eu também tenho o dever e a responsabilidade por como eu vou encarar isso. E eu não quero que você pense que eu vou guardar segredo. Eu não quero que você pense que eu sou a tua parceira do crime, né? Não com essas palavras, mas tá entendendo o tom? Porque se eu não compactuo, eu não compactuo. Se eu não compactuo, eu não guardo segredo, eu não festejo a bebida, eu não participo de coisas que tem bebida, porque eu não compactuo. E aí, ele ter autonomia não é um problema. Agora, uma outra pergunta, tá? Isso aí é uma pergunta composta, porque tem outro ponto aí, e isso que é o interessante, tá? De quem está começando a perceber. Muitas vezes, eu abro espaços para perguntas aqui, mas eu quero que vocês percebam que muitas perguntas que você precisa saber a resposta, você talvez, se você está começando ainda, se você não é meu aluno ACA, inclusive, tem muita chance de você ainda nem saber que você não sabe coisas. E por não saber que você não sabe, você não consegue fazer a pergunta, porque você não aprendeu para ter a dúvida certa. E aí você pode deixar de ter a resposta que você precisa por falta de base.
tá? E agora eu vou dar um exemplo disso. Por exemplo, olha, lidar com a recaída, Vitor, ele retomou a autonomia e não aceita interferências. Para quem é aluno ACA, isso não é um problema, né? Eu não me lembro até se você é aluno ACA. Você não está representando, né? Tanto que eu nem estou colocando seu nome aqui. Se você é, eu não me lembro, tá? Eu me lembro da maioria, mas eu não estou me lembrando de ti. Mas isso não é, o selo ACA, não estou vendo ele, porque o aluno ACA, ele entende que a autonomia ele não é inimiga. A autonomia do alcoolista não é minha inimiga, é minha amiga. O alcoolista ter autonomia, ele pagar a própria bebida, não é problema. Ele querer ser dono de si não é obstáculo. É bom, não é ruim. E você dizer assim, ó, ele não aceita interferência, é porque você não entendeu a interferência que tem que ser feita para fazer ele parar de beber. Tá entendendo? E aí a coisa errada te preocupa. E aí a autonomia dele te assusta. Por quê? Você está indo para a guerra contra o alcoolismo, uma faca de 100 ponta, com uma faca de manteiga. Esse é o problema. Não é que ele tem autonomia. Tá entendendo? É a base que você vai construindo do seu entendimento de como lidar, das suas habilidades. E aí você vai começar a gastar energia com a coisa certa. E não perder energia com a coisa errada. Por exemplo, se preocupando com a autonomia dele. Que não é ruim, faz parte. Todo mundo tem, né? E quanto mais, melhor. Porque vem do raciocínio assim, para ele parar de beber, eu preciso que ele se comporte como um bebê. Mas as pessoas não são obedientes. Ninguém é obediente. Nem bebê, às vezes, nem bebê é obediente. Ninguém é obediente. É da natureza. Então, se eu quiser ajudar alguém na base da obediência, na base da servidão, você não vai ajudar. Você vai infantilizar a pessoa. Eu vou interferir. A interferência que alguém que é parte da solução para fazer alguém que parar de beber, a interferência que causa é de gerar crescimento. Gerar crescimento. Então a autonomia nunca vai ser inimiga da interferência que você vai gerar. Tá bom? Então assim, Vitor, mas olha só, eu vou. Não sei se eu vou. Mais um. Vitor, mas olha só, eu entendo, eu já estou entendendo um pouco mais que eu preciso deixar o alcoolista sofrer algumas consequências naturais, né? Mas olha, Vitor, dói tanto ver a pessoa que eu amo, às vezes, ficando com o nome sujo. Dói tanto, às vezes, eu ver essa pessoa. Eu já tive alunas que me contaram que ela lavava a roupa do esposo sempre. Sempre lavou. Trabalhava também, mas lavava as roupas do esposo. E o esposo não sabia nem lavar a roupa, com mais de 40 anos de idade, não sabia lavar a própria roupa. E aí ela começou, por exemplo, ele bebia muito, sujava tudo lá, e ela começou a diminuir algumas atividades que ela fazia. Começou a lavar menos roupa para ele, por exemplo. E ela me dizia assim, Vitor, dói tanto ver, porque para mim seria tão fácil lavar as roupas, eu vejo lá ele se esforçando para resolver isso. Daí aí eu falei para ela o seguinte, olha, e eu digo isso para você também, eu entendo que pode doer, e é justo que dói, porque quando a gente ama alguém, a gente não quer ver essa pessoa sofrendo. A gente não quer que essa pessoa tenha dor na vida. Só que se a gente olhar para ela como se ela fosse uma pessoa frágil demais, que não aguenta dor e que não vai tolerar, eu tendo a não gerar crescimento nessa pessoa. E se eu não ajudar essa pessoa a crescer, eu digo crescer no sentido de desenvolver o que ela precisa para ter uma vida melhor, aí eu vou estar matando essa pessoa. No caso dela de lavar sempre a roupa do esposo, estava fazendo o esposo perder a autoestima, porque ele é um homem de 40 anos que não sabe lavar a própria roupa, não faz nem ideia como é que faz. É um problema, né? A pessoa se sente menos capaz. Tá percebendo? E aí ela, com aquela ânsia de resolver mais rápido, vai gerando um senso de incompetência nele, inútil, que não precisa. E ela acha às vezes que tá ajudando. Por quê? Pela fobia da dor do outro. Só que quando a gente ama, a gente tem que tolerar na medida certa, de forma inteligente, mas precisa tolerar a dor do outro. Nesse caso, por exemplo, querida, essa aluna, ela até mandou uma foto, ele estendendo, daí ele estendeu as roupas no varal. E não ficou perfeito, mas ele estendeu as roupas no varal. E acredite se quiser, ele aprendeu a lavar a roupa e ficou super orgulhoso. Tipo assim, ó, tô lavando minha roupa. E assim, cara, eu acho legal, acho motivo de orgulho mesmo. Para alguns isso é ridiculamente fácil, para outros não.
Mas olha só, é uma pequena coisa que é uma vitória pro cara. Tá entendendo? Ah, eu quero ajudar ele a parar de beber, mas Vitor, e agora ele vai lavar a própria roupa, ele vai ficar cada vez mais independente, e aí ele não vai depender de mim? Mas querida, se ele for mais autônomo, se ele tiver mais capacidade de resolver as coisas deles e precisar menos de você, as chances são que ele te ame mais. Porque daí a relação de vocês fica mais saudável. E ao invés de ter uma pessoa que é um peso para você, vira um parceirão teu que vai te ajudar. Tá entendendo? Então é muito importante trabalhar esse sentimento interno de ver o outro sofrendo e perceber isso como parte de um plano maior. Claro, você não vai fazer isso de qualquer jeito. Você vai estudar, você vai aprender sobre o alcoolismo, você vai estudar as estratégias de mudança comportamental, mas você vai respeitar certas fases do processo. Porque, pensa só, não é igual, mas pensa só, se o personal trainer, você vai na academia, e o personal trainer vê você sofrendo no exercício lá, e ele fala, ah não, vamos abaixar essa carga, ah não, pode fazer menos, vai te acabar com você, não é seu amigo, ele não é um bom parceiro teu, você tá entendendo? É claro que se o personal trainer ele causar uma lesão em você, é a mesma coisa, mas tá entendendo? É a mesma coisa aqui para ajudar alguém que ama parar de beber. Você acha que é uma coisa qualquer? Não, é um empreendimento sério, é uma tarefa séria, muitas vezes é questão de vida ou morte, então você precisa saber entender do processo e tolerar algumas partes do processo, né? Um processo de amadurecimento para vocês dois, que depois vai ser bonito, né? Você às vezes acredita pouco nele, mas o que tem que doer é ver ele não conseguindo fazer, não ele, né, tipo, passando pela fase de aprender a fazer o que ele precisa. Então esse foi o Pergunta pro Vitor de hoje, eu respondi várias perguntas e das pessoas que estavam me assistindo aqui ao vivo no Instagram e no YouTube. Essa live Pergunta pro Vitor acontece, atualmente tem acontecido sextas-feiras, 15 horas da tarde, horário de Brasília. Você pode me seguir no Instagram, @VitorBlasius, ou aqui no meu canal do YouTube e acompanhar essas lives, ou fica de olho para ver a programação, se por acaso ela mudar, mas a princípio ela vai continuar sendo sextas-feiras, quase sempre às 15 horas da tarde, para você se programar e poder fazer suas perguntas também ao vivo. Se você participou e não conseguiu ter suas perguntas respondidas hoje, tenta novamente, tá? Toda sexta-feira vai acontecer às vezes 2 episódios seguidos como esse, que você está vendo, e a gravação depois fica disponível para você assistir. Se você estiver vendo isso no gravado, pode mandar também suas perguntas, tá? E se inscreve no meu canal, clique em curtir, compartilha, porque esse tipo de informação é rara, tanto que eu digo que nós somos 1%, porque a maioria das pessoas entende tudo errado sobre alcoolismo e gosta de falar muito. Então ajude alguém que pode estar precisando tanto ou mais que você, para saber esse tipo de coisa, para entender que o alcoolismo não é uma sentença de morte e que a família não precisa ficar esperando um milagre ou uma tragédia e que você pode sim, se você quiser, ser parte da solução para fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Se você quiser, você pode. Tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!